Estamos aqui mais uma vez com... Não pode fazer muito barulho agora que tem uma bebê de 5 meses dormindo. A gente tá aqui no nosso podcast mais uma vez, mais uma semana, e dessa vez vamos falar de rugby, ou rugby, como os irlandeses falam. Na verdade eles falam rugby. E pra falar de rugby, a gente tem algumas pessoas, tem um especialista aqui, né, que é o HP. Fala pra gente quem é você. Muito boa noite aí, Edu e Tarcísio. Meu nome não é HP, meu nome é Daniel Venturoli, mas sou conhecido no mundo do rugby como HP e sou o fundador do Portal do Rugby, que é o maior site dedicado à cobertura do rugby no Brasil, né? Então a gente traz notícia do Brasil e do mundo aí pra todo mundo que tá jogando aqui no país. Muito bom. Fenomenal. E quem tá comigo aqui também é o nosso co-host aqui. Tarcísio, também conhecido como Nini no mundo do rugby e fora do mundo do rugby também. Tá bombando aí, tô trocando direto. Eu fico pensando nesse negócio de rugby, cara. É o que a gente tava falando agora antes da gravação, né? Tem os apelidos aí da galera da comunidade. É o Carlinhos Chulapa, Pezão. Deve ter um cara, mão grande, deve ter um mão grande, tem aí, não? Cara, se eu falar uns, assim, dá pra gravar um podcast só com uns apelidos proibidão, assim, que rola, cara, que até agora que tá entrando, o rugby tá aparecendo mais na TV, com transmissões no Brasil, assim, o pessoal até tá tendo que mudar pro nome, pra razão social de novo, sabe? Ficou meio complicado ultimamente aí. Caraca. Como que escolhe? É a equipe que escolhe esse nome ou vai meio que indo automaticamente, tipo, no futebol? Não, surge, acho que pela zoeira, né? E o rugby tem uma tradição forte do terceiro tempo, que a gente até pode falar mais depois aí, que é confraternização da galera junta pra tomar cerveja depois dos jogos. Os adversários, né, ganhando ou perdendo, se juntam, tem raiz no esporte amador isso, e no meio das brincadeiras os apelidos surgem, né? Não tem como, né? E a convivência, né? É igual colegial, né? Colegial era assim. O rugby é a quinta série eterna. É complicado, né? Caraca, fenomenal. Fala galera, beleza? Antes de a gente começar o episódio de hoje, eu quero lembrar vocês, quem está no Brasil, que a gente vai fazer o nosso workshop eDublin Pro. O eDublin Pro é um workshop para quem está procurando carreira no exterior, quem quer sair do Brasil e quer tentar essa vida de trabalho aqui no exterior, ver como é que é isso. Esse workshop é um workshop presencial, que eu e a Mar faremos, então a gente selecionou 5 cidades do Brasil para fazer. E aí, antes que vocês perguntem por que não a minha cidade, vocês têm que ficar, comemora com a gente vai comemorar em 5 cidades novas, cidades que a gente nunca foi antes. Então vai ser a nossa primeira vez nessas cidades e por isso a gente conta com a participação de vocês. Vamos lá, no dia 14 de outubro a gente vai fazer no Rio de Janeiro, no dia 15 de outubro a gente vai fazer no Espaço Cool to Work em Florianópolis, no dia 16 de outubro faremos no Hotel Lagueto Manhattan, lá em Porto Alegre, e a gente vai ficar também hospedado lá. Se você quiser ficar hospedado naquele hotel, você pode ficar hospedado com a gente também, dormir com a gente. No dia 17 de outubro faremos na Fansoft, em Belo Horizonte, e você pode ficar hospedado com a gente no Holiday Inn, lá de Belo Horizonte. Então a gente vai dormir lá, quem quiser dormir com a gente, vai lá com a gente. E no dia 18 de outubro faremos no Garagem 105 em Salvador, e aí a gente vai ficar hospedado lá no Salvador Business and Flat. Então, se você quiser dormir com a gente também, você já sabe onde dormir. É isso, gente. A gente se vê, então, se você quiser acessar e comprar o seu ingresso, se não tiver acabado dentro na sua cidade, é edublin.com.br/pro. Então, voltando aqui ao nosso programação normal. Bom, vamos lá então. Por que a gente tá falando de rugby? Pra quem deve estar meio perdido aí, o rugby é um dos esportes mais populares da Irlanda e tá ganhando cada vez mais popularidade, né? A gente tá vendo que não só na Irlanda, mas vários países, inclusive o Brasil, depois o HP pode falar mais pra gente, tá crescendo cada vez mais, tá se profissionalizando cada vez mais. E a gente queria contar um pouquinho da história do rugby, contar um pouquinho de como que, né, que surgiu, por que cresceu tanto aqui na Europa e principalmente na Irlanda, como é que tá a situação hoje da Irlanda aqui, se é um time bom, se é um time ruim. E entender um pouco também das regras, né? Porque o jogo, você vê toda hora, tá na TV rolando, tem Six Nations, tem campeonatos e tal. Só que a galera fica olhando com aquela cara de pastel, aí você fala, esse aqui é brasileiro, você já sabe que não tá entendendo nada. Então é bom a gente dar um pouquinho de contexto para as pessoas não ficarem perdidas e poderem torcer com os seus amigos irlandeses, né? Beber cerveja junto e gritar na hora certa, né? Não gritar na hora que o cara cair numa falta no chão. E pra quem, acho que pros brasileiros que moram aí na Irlanda, pode começar a poupar o fígado, porque tem Mundial de Rugby e a Irlanda vai entrar como favorita mais um ano aí, primeira do ranking mundial pela primeira vez na história. Então, olha aí. Haja Guinness aí pra galera.
Haja Guinness. Puta, eu lembro que acho que foi ano passado que rolou, não sei qual que era o campeonato, talvez era um da Guinness, ou que foi na Nova Zelândia, talvez era amistoso, não sei, eram alguns jogos menores. E aí os jogos, por conta do fuso horário, eram tipo 7 da manhã, 8 da manhã aqui da Irlanda, e a galera tava mamando como se não houvesse amanhã, sabe? Não mudou nada pra eles. Cerveja, como eu falei, cerveja é parte da cultura do esporte, não tem impossível dissociar. É café da manhã básico. Basicamente. Tem muito ferro, é bom, faz bem. Mas vamos lá, vamos entender um pouco do como surgiu o rugby. Como é que é um esporte que já é desde sempre, é um esporte velho? Como é que, você sabe um pouco disso? Pode contar um pouco pra gente? Bom, vamos lá, o rugby, o nome oficial do rugby é rugby futebol, né? Então, aí já dá a primeira dica de onde que surgiu o esporte, né? Então, se a gente voltar aí pro século XIX, o futebol, assim, o esporte não era codificado como é hoje, né? O futebol pode fazer só chutar a bola, tem que fazer o gol, vale tanto. Então, cada cidade jogava o futebol, né? Tinha um esporte, praticava um esporte à sua maneira. Não tinha uma regra geral definida, né, pra cada... Exatamente, não existia uma regra definida porque as distâncias eram enormes, não tinha comunicação, certo? Cada cidade se jogava de uma e você não sabia como a cidade do lado jogava, certo? Então, e a dinâmica do esporte, não só do rugby, assim, ou do futebol, assim, de avançar o território de um lado até o outro, dá para você traçar as raízes até a época do Império Romano, enfim, aí no século XVI, XVII, essas práticas foram proibidas pelos governos porque isso envolvia os vilarejos inteiros, aí causava destruição, enfim. Aí no século XVIII, XIX já começou a ficar um pouco mais controlado, começar a delimitar espaços para a prática esportiva, né? E o rugby, na verdade, surgiu assim, ele foi criado, o rugby mesmo, foi quando aconteceu a divisão, quando assim, diversos núcleos tradicionais como Oxford, Cambridge, aí tem outras menores como Blackheath, enfim, se juntaram um dia num bar, óbvio, né, num pub, devem ter tomado várias e falaram, vamos botar ordem nesse negócio aqui, né? Aí o pessoal falou, eu não quero que se jogue com a mão, eu quero só jogar com os pés. Aí um pessoal falou, não concordo, eu quero só jogar com as mãos, eu quero jogar só com as mãos e com os pés também. Então, aí uma parte separou, deu origem ao futebol. Isso foi lá em 1845, né? Que foi essa codificação que chama as regras de Cambridge, deram origem ao futebol. E as regras de rugby, que rugby é o nome da cidade onde se costumava jogar com as mãos, deu origem ao rugby, ao esporte. Olha só. Aí você vai lá em 1863, é fundada a Football Association, que até hoje, né, é chamada assim a Federação Inglesa de Futebol, né? Ela nem coloca o inglês no meio, é Football Association, e o Rugby Football foi criado lá em 1871, que é a Rugby Football Union, também dedicada só ao rugby. Olha só. Ou seja, futebol e rugby tem uma ligação umbilical aí. E quem que jogava nessa época, assim, o rugby? Era mais o povão que jogava ou era mais elite? Como que funcionava isso? Nessa época do surgimento? O esporte sempre foi uma origem mais elitista, né? Porque, convenhamos, naquela época, pobre tinha que trabalhar, né? Era peão, enfim, reservado às elites para prática esportiva. E daí surge até uma grande mudança no rugby, foi lá para 1895, teve um episódio chamado o Cisma do League, que aconteceu foi o seguinte, o rugby começou a crescer no norte da Inglaterra, que era onde tem as carvoarias, né, onde o maior proletariado, né, o blue collar que eles chamam, né, então o pessoal mais operário, as fábricas, enfim, começaram, gostavam de jogar rugby e tudo mais, só que eles tinham que trabalhar. E fala, eu tô jogando rugby aqui, tô ganhando pelo meu time e não recebo nada por isso.
mundo, e aí, como quem mandava era a elite, né? As elite, né? Ela mandava no esporte, falou, não, mas rugby é passatempo, não é pra você ganhar com isso, você tem que trabalhar e se vira pra jogar, né? Então, uma parte desse, mais do que é bem focada no norte da Inglaterra, falou, não, então fica vocês com o rugby aí que eu vou fazer o meu rugby aqui. Aí foi formado o Rugby League, por isso que tem essa distinção hoje, que é o Rugby Union, que é o que vai ter o Mundial agora esse ano, que é o que é praticado no Brasil, inclusive, e o Rugby League, que começaram a fazer algumas mudanças no esporte ao longo dos anos, e é jogado com 13 jogadores, inclusive. O Rugby Union é com 15, né? Essa acho que é a diferença mais notória hoje em dia. Olha. E seguiram por caminhos completamente distintos, assim. O Rugby League é mais forte na Austrália hoje em dia, no norte da Inglaterra só, e um pouco na Nova Zelândia, mas o Rugby Union é com certeza o maior deles. É como se fosse tipo uma FIFA e um outro órgão, é o Super League, né? Não, total. Mas exatamente. Aí o Rugby League virou um esporte à parte, né? Então. É o Pro Evolution Soccer. É tipo isso. É o International Superstar e o FIFA, né? Mais ou menos essa. Quem é da. Tô entregando a idade aqui agora, mas. Porra, eu tô. Mas uma coisa que você falou que é legal, é que você falou sobre ser um jogo da elite, né? Eu lembro de uma frase que o irlandês me falou há muito tempo atrás, e eu até tive que procurar como é que era a frase exata, que é Rugby is a thugs game played by gentlemen, and football is a gentleman's game played by thugs. Que significa, o rugby é um jogo de durões, mas jogado por gentlemen, né? Por cavaleiros. E o futebol é um jogo de cavaleiros jogado por thugs, né? Então é um jogo mais simprão, que você joga de uma forma muito mais honesta, assim, com menos trombada e tal. Sim. O rugby é um jogo mais duro, mais pesado, mais jogado por pessoas extremamente mais cavaleiras, né? Tanto que a gente percebe isso até eu fico surpreso, e depois a gente pode falar um pouco mais de como eles respeitam o juiz. É um outro nível de respeito. Sim, não, então, só finalizando essa questão do League, o League falou, não, eu vou ser um esporte profissional desde sempre, então começou essa profissionalização, e o Rugby Union ficou amador por definição. Falou, quem quer jogar Rugby Union não pode receber, e quem recebia por fora essas coisas era banido do esporte, entendeu? Como essa questão dos clubes sociais, então, o respeito, né, aos jogadores, ao árbitro, sempre foi algo muito presente no esporte, na torcida também. Você nunca vai ver uma briga de torcida no Rugby Union, assim, nem, por exemplo, xingamento é difícil também, enfim, é outro planeta. Se você vai no SPAC aqui em São Paulo, é até curioso que eles têm um campo de rugby do lado de futebol, e vira e mexe, o pau come no futebol, e do rugby lá tá os caras se batendo no jogo, mas todo mundo se respeitando, sabe? É engraçado isso até. Eu queria até entender, porque você falou agora dessa coisa de se bater e tal, desculpa te cortar. Não, tranquilo. Mas esse respeito, e talvez a gente possa depois falar um pouco mais, ele se manteve porque isso a gente tá falando de, né, século passado, e parece que até hoje ele se mantém. É uma coisa que é por conta da tradição, a gente consegue mesmo transferindo esse esporte para outros países, né, o Brasil não tem tradição de ser cavaleiro nem nada, né, e se mantém o cavaleirismo no esporte, né? Tem algum motivo de se manter? Eu acho que essa tradição amadora, né, o rugby, pra você ter ideia, o rugby ele foi obrigatoriamente amador até 1995, imagina, o futebol nosso é profissional desde o final do século XIX, né, aqui, tô faltando na aula de números romanos. Desde o final do século XIX, o Rugby League também, e o rugby manteve amador desde então, porque o principal motivo disso é falar, se a gente profissionalizar, a gente vai perder os valores do esporte, que é o respeito, a solidariedade, a disciplina, enfim, né? Todas essas questões que eram caras ao pessoal dos clubes sociais, e eu acho que por isso também se manteve onde ele foi disseminado nas outras partes do mundo, né? Legal. Obviamente, você vai aqui no Brasil, que a cultura do futebol você nasce com ela, né? Então, obviamente, você vê as coisas pouco ortodoxas aqui, vamos chamar assim, né? Você vê pessoal mais agressivo com o juiz, enfim, xingando, mas a rigor o esporte ele é um outro nível de disciplina mesmo, e isso passa pelo respeito aos árbitros. Você vai ver, é bem comum você ver fotos comparando, você tem um árbitro de 1,5 m disciplinando um jogador de 2 metros, e o cara de 2 metros ouvindo de cabeça baixa, sabe? Pedindo desculpa, entendeu? Isso é fenomenal, cara. Isso é uma das coisas que quem não assistiu o jogo ainda, assiste, porque isso é surpreendente, assim, o nível de respeito deles, baixarem a cabeça, não
levantar a mão, sabe? É parar e vai embora, assim. O meme é carcado aí. Isso é um meme ambulante, isso aí. Quando você compara rugby com futebol, a primeira coisa que vem é isso aí. E é uns brutamontes, né, os jogadores. Tem uns, meu Deus do céu. Com a profissionalização do esporte mudou muito o perfil, né? Que quando era amador, tinha espaço pro gordinho, né? Pro magrelo igual eu aqui, né? No auge dos meus 70 quilos jogar, né? Hoje em dia, na profissionalização, tudo armário de 1,80 m, 90 quilos, 100 quilos, né? E de músculo, né? Então, esse foi também uma mudança grande no perfil que passou do amadorismo pro profissionalismo, né? Esse perfil de homem desse tipo assim, é por causa da força que tem que ter no esporte, força bruta mesmo pra vocês, tem que ir lá e bater de frente um com o outro pra passar, né? Basicamente, o rugby hoje em dia é um esporte cada vez mais físico, né? Você precisa... É um esporte de ganho territorial, né? Como o futebol americano, que também derivou do rugby, né? Então, o esporte territorial tem muito contato físico, você tem que evitar o contato, quanto mais você evitar, melhor, mas hoje é impossível, né? Então, obviamente, quem tá melhor preparado fisicamente vai levar vantagem nesse aspecto. Então, é a evolução natural do esporte. Legal. Aliás, uma curiosidade aqui, aí depois eu vou te perguntar um pouco mais do esporte em si, mas a gente falando de amadorismo, tem vários esportes aqui na Irlanda, né? Futebol gaélico, hurling, que ainda são amadores, propositalmente. Eles são, a galera trabalha lá de banco de dia, o cara é bancário, e de noite o cara é jogador. E eles são, e é curioso, assim, que na Irlanda, mesmo com esse status amador, o futebol gaélico é considerado esporte nacional, né, da Irlanda até hoje, e só até, eu não acho, em 2000 e pouco, eu não vou lembrar a data certa agora, mas assim, eles não permitiam que se jogasse rugby lá, porque eles viam como uma coisa estrangeira, entendeu? Eles só abriram, porque o futebol gaélico e o hurling é jogado no Croke Park, né, em Dublin, enquanto o rugby é jogado no Lansdowne Road, né, os dois em Dublin. Isso que agora se chama Aviva Stadium. Isso, Aviva Stadium, exatamente, o Aviva Stadium, e cada um tem o seu próprio estádio. Eles só abriram uma exceção porque eles iam reformar o estádio de Lansdowne Road. Falaram, a gente precisa do estádio, mas foi um negócio que gerou polêmica na época, assim, os puristas lá da Irlanda não queriam abrir, enfim. Caraca. Cercado de tradição, né? Legal. Vamos entender um pouco, então, do jogo em si, porque a gente falou agora um pouco da história, entendi um pouquinho como é que até a Irlanda, né, passou a ganhar um pouco de relevância, depois a gente até pode chegar no que a Irlanda é hoje, mas o jogo em si, porque você falou um pouco do futebol americano, que é uma variação, a gente teve até um Nerdcast recente que fala sobre futebol americano, que é muito estratégico e tal, e você tem um time de defesa, um time... Sim, é uma variação, desculpa cortar, mas vamos aproveitar, e é uma variação sem graça do rugby, né, vamos só colocar Eu acho que esse estratégico tem coisas legais, mas enfim, eu concordo que tem coisas que é muito mais divertido e mais legal de se admirar do rugby. Não, é que também a trollada tem que acontecer. Eu assisto futebol americano também, eu não gosto tanto quanto o rugby, mas eu assisto também, mas tem que ter essa piada, que senão não eu me perdoar. Muito bom. E o que eles comentam, né, ele fala justamente de ser estratégico, você ter uma dependência muito forte em cima do quarterback, de pensar nas estratégias e definir jogadas junto com o técnico, e tem time de defesa, tem time de ataque, é muito mais elaborado nesse meio, né? No rugby, até onde eu sei, você tem o mesmo time que entrou, fica até quebrar o braço e ter que tirar do campo, e os caras fazem, né, de tudo, eles, assim, claro que tem funções, o cara que joga na defesa, o cara que é mais de corrida, o que chutador, mas como é que é, a modos gerais, quantos jogadores jogam, quais são as principais posições, como é que é o esquemão aí, como é que é o jogo? Nesse aspecto, acho que o rugby se aproxima muito mais do futebol, né? São 15 jogadores em campo, você pode fazer substituições durante a partida, são 7 substituições, sendo 3 obrigatórias na primeira linha, e o que a primeira linha é uma subdivisão dos forwards, né? A gente pode dividir o time basicamente em forwards, né, ou avançados, que a gente chama no Brasil, ou backs, que são os jogadores da linha, que são, como a gente costuma falar, que são os gordos e os magros, né? Os gordos jogam, participam das disputas de bola em penalidades, por exemplo, o scrum, né, que eu acho que é a formação mais emblemática do rugby, né, que ficam 8 caras de cada lado, uma bola introduzida no meio, e eles ficam se empurrando para ver quem ganha
a bola. Então esses são os forwards, que também fazem a cobrança de lateral, que a gente chama de line out, enquanto a linha é responsável mais pelo jogo aberto. Então o jogo tem mais velocidade, tem mais espaço para você criar, então geralmente são jogadores menores e mais rápidos. Essas são as duas principais divisões dentro do campo. Aí, óbvio, a primeira linha, que é a substituição obrigatória, é mais para preservar a integridade do jogador, porque tem muito contato com cabeça e pescoço e para evitar lesões, né? Então, isso eu acho muito legal, que é a World Rugby, que é a entidade que rege o esporte, tem a integridade de jogadores em primeiro lugar sempre. Para qualquer decisão, para qualquer mudança na regra, tem que ver se o jogador não vai ser impactado negativamente, né? Ainda mais, como eu falei, o jogo físico cada vez mais físico hoje em dia. E a gente vai ter lá o 9 e o 10, que assim como vai pegar no futebol, seria o meio campista, que são os caras que fazem a criação das jogadas, né? Fazem a ligação dos gordos, né? Dos 8 primeiros com os jogadores de linha, né? Que seria aí do 10 ao 15. Então o 9 e o 10 fazem essa ligação aí. O 9 e o 10 são aqueles caras mais magrinhos, mais normais, digamos assim, que ficam toda hora pegando a bola quando cai o time no chão, ele pega a bola e chuta pra alguém ou joga pra alguém, é isso? Isso, exatamente. Geralmente esse é o 9, o Scrum Half, né? E o Fly Half, que é o abertura, que é o camisa 10, ele é o responsável por criar as jogadas. Então, ele comanda todo o resto da linha. O 11 ao 15 é o 10 que vai falar, ó, agora a gente vai fazer isso aqui. É um jogador, seria o quarterback, né? Assim, seria o jogador ali mais cerebral da equipe, por assim dizer, né? E o 9 faz essa ligação aí, que está sempre alimentando a bola pro abertura, né? O Fly Half a gente chama de abertura aqui no Brasil, o Scrum Half a gente chama de Scrum Half aqui no Brasil também, ou só Half. Uma forma boa de identificar eles em campo também, não só pelos números, é ver que eles saem limpinho no final da partida, né? Eles ficam de fora da formação, né? Eu tô olhando umas fotos aqui enquanto a gente tá... Exatamente, eles nunca estão na meiuca ali, eles nunca estão tomando tanta porrada, assim, estão só passando a bola pros outros e pra pancadaria, entendeu? E como é que funciona essa formação que fica parece uma aranha, assim, olhando de cima, né? E eles ficam fazendo força um contra o outro? É exatamente isso. Um scrum, ele acontece quando acontece uma infração menor, né? Uma infração leve. Então, se, por exemplo, você derruba a bola para frente, que é proibido no rugby, então o time adversário vai ter direito a um scrum. Então, são os 8 jogadores que fazem essa formação. Você pode ver que eles ficam abraçados, né? Dá para ver aqui nessa câmera aérea. E o jogador adversário introduz a bola no meio, e aí é um duelo de força. Então, se você vê ali uma câmera mais de baixo, você vê que eles tem que puxar a bola para trás. Você não pode chutar a bola para frente, você tem que puxar a bola para o seu lado. Essa é uma das... Eu ia perguntar isso. Coisas mais bonitas, assim, do esporte, assim, Porque eu achava que o Scrum você tem que empurrar os caras até cair, mas você não pode nem cair, né? Tem que ficar formado o Scrum e você tem que ir empurrando a bola sem desformar o Scrum, né? Na verdade, assim, se você, por exemplo, o meu Scrum acaba empurrando demais o outro e o outro não se aguenta, o outro cai, eu acabo ganhando uma penalidade, porque ele tem que aguentar de pé, ele não pode cair, né? Então, mas assim, a disputa tem que ser feita de pé, com o jogador e todos os jogadores de pé. Tá. Se, por exemplo, o meu adversário consegue rodar o meu scrum, aí o meu adversário ganhou a posse de bola, entendeu? Entendi. Ou se, obviamente, se ele passa a bola, se ele consegue pegar, chutando a bola para trás, que a gente fala hookeando, né, que é o termo, que é o número 2, é o hooker, inclusive, né, que em português é um termo horrível que chama talonador. Nossa. Mas, se usa em Portugal, no Brasil se usa hooker mesmo, mas aí ele também vai ganhar a posse de bola. Legal. Entendi. Vou deixar um link aqui no episódio depois pra quem quiser ver a imagem do Scrum pra entender melhor. Deixa assim, e assim, acho que do line-out também, e um ponto interessante, não sei se vocês repararam, mas a diferença, que é uma falta, né? Então, mas ao contrário do futebol, que você tem a cobrança de falta a seu favor, no Scrum e no line-out você tá colocando a bola em disputa, então você tá dando a chance do adversário recuperar a bola, né? Eu acho que isso é muito curioso, eu acho um aspecto muito legal do rugby isso. Sim, e eu ia te perguntar disso, porque você falou que o Scrum é quando é uma falta mais leve. O que é uma falta leve e o que é uma falta não leve? Uma falta leve, assim, como eu falei, por exemplo, você derrubou a bola pra frente, você fez uma obstrução, né? Um jogador tentou te derrubar e você obstruiu a passagem, fez um corta-luz, isso é uma falta leve, enfim. Agora, uma falta grave, aí vai, se você dá um tackle no pescoço, por exemplo, né? O tackle é permitido do peito para baixo. Então, se você dá um tackle no pescoço,
se você entra em contato com o olho do atleta, né, adversário, também é uma penalidade. Se você dificulta o adversário de recuperar a bola num huck, por exemplo, né, que acho que é a formação mais comum do jogo em andamento, que é o tradicional montinho, né, que a gente vê muito no rugby aí, que junta pelo menos 2 jogadores do time defensor e um do ofensor. Então é um huck. Se você tá dificultando o adversário, uma vez que você está no chão, você não deixa o adversário pegar essa bola, isso é uma infração grave, porque você está impedindo o jogo de ter continuidade. A dinâmica do jogo é toda voltada para fazer o jogo seguir, fluir, né? Ao contrário do futebol americano, que para o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que impede o jogo de ter essa fluidez é um penal. Mas deixa eu entender, porque esse huck aí, pra mim, é curioso. Porque eu vejo assim, você falou, né? Eles caem no chão, o cara sai correndo com a bola e derrubam ele cai no chão. Assim que ele cai no chão, ele tenta pôr a bola pra trás do corpo dele, né? Não pra frente. Exatamente. Pra alguém do time dele chegar. Só que assim, daria pra... Geralmente vem 1 ou 2 jogadores do time dele proteger, né, fazer uma barreira humana aí contra pessoas que estão vindo, mas dá a impressão de que eles facilmente conseguiriam derrubar esses 2 caras, só que eles não podem encostar naquele momento nos caras, é isso? Não, você pode. Ou na bola, digamos assim. Não, na verdade sim, você pode. No huck, a bola está em disputa também, né, só que, como você falou, toda vez que um jogador vai ao chão, você tem que disponibilizar ela para ser jogada, só que o jogador adversário, ele tem que passar por cima do jogador que está no chão, ele não pode passar pelo lado, por exemplo, que pelo lado é fácil, né? Se vocês veem que tem espaço no jogo, né? Ele tem que passar por cima. E como geralmente tem um jogador ali ou 2 fazendo aquela cobertura, às vezes fica difícil, não vale a pena você gastar um esforço, é melhor você proteger a sua linha de defesa e esperar o próximo lance do que roubar essa bola. Mas acontece sim, que a gente chama de contra-huck, né? O huck e o contra-huck. É mais comum o que a gente chama de pescar a bola, né? Quando você derruba o adversário, você já se coloca em situação para pegar ela para você de volta, logo antes de fazer essa formação. Entendi. É o mais comum. Porque tem vezes, e aí dúvida também, né? Dúvida técnica aqui, que acontece isso, né? Eles caem, mas em algum momento o jogador adversário tenta tocar com a mão na bola, antes mesmo de estar no chão, ou às vezes eu não sei qual que é o momento exato, mas que o juiz acaba dando falta. E eu não sei se é porque, aí que vem a minha dúvida, né? Isso é porque ele tocou a bola no momento que ele não deveria estar tocando essa bola, e aí como você falou, ele pode, né? Desde que ele vá pelo lado, ou é porque ele veio de frente, veio pelo lado da jogada? Então, o que acontece ele só pode tocar o time que tá defendendo, ele só pode tocar essa bola se ele passar por cima, como eu falei, se ele passar por cima do defensor e pegar a bola, ele tem que passar com o pé por cima da bola, e aí tá configurada a posse de bola dele. Se ele tenta qualquer outra coisa, ele tá tentando melar o jogo, entendeu? Aí é aquela coisa, é um penal porque ele tá impedindo o time atacante de seguir fluindo o jogo, né? Entendi. E aí outra coisa que também que você comentou, que acho que é muito diferente do futebol americano, é que, apesar de ter cada uma posição como se fosse um time de futebol, os jogadores não saem de campo necessariamente porque é uma hora do ataque, uma hora da defesa, né? São os mesmos jogadores, é isso mesmo? Exatamente. Então, todo jogador tem que saber atacar e saber defender. Obviamente que você não vai ver um jogador de ponta, dificilmente vai levar melhor sobre um jogador se acontecer no jogo, e acontece porque os jogadores mudam de posição o tempo inteiro durante a partida, né? Mas dificilmente, assim, certamente ele vai levar pior contra um jogador pesado, né? Um forward, né? Sim. A gente vê nos amistosos, às vezes, uns caras levando uns atropelos assim, que parece que passou um caminhão, sabe? É tipo o Charlie Brown tentando chutar a bola de futebol americano, assim, o cara rodopia, cai pra trás e segue o jogo, né? Cara, isso é muito agressivo. Tem umas coisas porque assim, eu acho que é o que você falou mesmo, o jogo tá cada vez ficando mais físico, porque são estratégias mudando, né? Eles estão tentando inovar, talvez, eu imagino, a forma de jogar pra não ficar muito previsível, né? Então você vê, por exemplo, jogadores como o Saxton, que ele é o camisa 9, é isso ou ele é o 10? Não, ele é o 10. O Conor Murray é o 9. O Saxton, ele é o cara que teoricamente, ele é o chutador, né? Ele é o cara que não cai no chão, não deveria ficar caindo no chão toda hora, mas ele, direto, ele vai, sai correndo e cai junto, né? E tanto que agora tá injuriado aí, machucado. Pô, você levantou justamente o cara a exceção que confirma a regra, né?
Porque o Johnny Sexton, ele é uma abertura meio porra louca, assim, ele vai pras cabeças em toda jogada, e é o que você falou, ele vive lesionado e é uma das grandes preocupações pra Irlanda na Copa, assim, porque o Conor Murray e essa dupla, Conor Murray e Jonathan Sexton, eles são tidos como a melhor dupla de 9 e 10 do mundo, uma das 2, 3 melhores do mundo, e assim, só que se um dos dois se lesionar, os reservas não são tão bons, né? Saquei. E o Johnny Sexton é um jogador incrível, assim, primeiro que parece que ele tem 20 anos, né, só que eu descobri outro dia que ele tem 37 anos já, eu acho. Caraca, velho. O cara não tem um pelo de barba na cara. Ele é responsável por uns momentos memoráveis, assim, ele deu um drop goal, que é um chute quando você faz a bola quicar e chuta, né, na direção do H de mais de 50 metros para ganhar da França na França no ano passado, assim, é um jogador fora de série, assim. Caraca, animal. E por falar em Sexton, a Irlanda tem jogadores muito, muito marcantes, né? O Sexton que tá hoje em alta, né? Pra quem chegou hoje, quem tá nos próximos, sei lá, últimos 5, 6 anos, ouve falar muito dele, claro que ele joga mais tempo, mas quem não conhece muito do jogo, vê muito a cara dele, reconhece. Eu lembro de pouco tempo que eu tinha chego aqui na Irlanda, do Brian Discrow, é isso que você fala, né? Que era um... Brian O'Driscoll. Isso. Esse cara, ele era uma legenda, uma legenda, né? Eu tô falando tradução literal. Uma lenda, porque o cara, eu lembro de quando acabou, ele fez a despedida dele aqui, porra, o estádio fechou pro cara, assim, sabe? O cara, fenômeno. Pelé daqui, né? Não, você falou um nome que é sinônimo de rugby na Irlanda agora. O Brian O'Driscoll é tido como o maior jogador irlandês de todos os tempos e não é sem razão, assim. O cara era brilhante, infelizmente, né, se despediu sem ganhar um título mundial, né, mas isso a gente vai falar mais pra frente aí, mas é um jogador incrível, ele era o número 13, ele era o segundo centro ali, matador, jogou British Lions, que é uma seleção do Reino Unido, mais a Irlanda, né, era incrível, junto com o Ronan O'Gara, que era o 10 da época dele também, são jogadores que fizeram história. Porra, que animal. Foi eleito o melhor do mundo já também. O Keith Wood, que era o jogador número 1, eu acho também. Eu acho que era um primeira linha. Foi o primeiro jogador a ser eleito melhor do mundo quando começou a premiação. Também irlandês. É um jogador, hoje é comentarista, assim como o Brian O'Driscoll. São nomes que vale a galera procurar, pesquisar um pouco aí no YouTube, ver lá Brian O'Driscoll Greatest Hits, Greatest Moments, assim que você vai entender um pouquinho o porquê. Que animal. E, aliás, uma coisa curiosa, assim, pro pessoal que vai tá vendo essas imagens, acho que o Brian, ele tem a cara de irlandês, né? Você olha pra cara e fala, esse cara é irlandês. Mas você olha pra cara do Sexton, você olha pra cara do Murray, eles não têm cara de irlandês, né? Tem umas caras de brasileiro, inclusive. Eles não têm nem o nome, né? Porque isso é um negócio que eu sempre achei curioso, que muitas vezes você vê a origem do jogador pelo sobrenome, né? Então, O'Driscoll, O'Gara, você bate o olho e vê que o cara é irlandês, né? Agora, Sexton não dá pra entregar muito. Você vê na Irlanda tem Fitzgerald, Wood, O'Callaghan ou qualquer coisa, você sabe que ele é irlandês, né? É verdade. Gales, você vê que o cara chama... Metade do time chama ou Williams, ou Jones, ou... qualquer outra coisa, assim. Tipo, coração valente. É bem fácil de reconhecer. Exatamente. É bem isso mesmo. Eu até fui olhar no Google aqui o Sexton pra ver a cara dele. Tem cara de inglês. Tem cara de inglês mesmo. Mas sabe por quê? Isso é uma coisa que eu ainda tô desvendando. Foi um pouco de irlandeses contaram, algumas curiosidades que surgiram e coisas que eu aprendi muito tempo atrás, então não sei o quão é verídico, quanto é só lenda, né? Mas muito do sul da Irlanda, a parte de Cork, a parte das fazendas ali no meio do mato, ali, não Dublin, eram muito colonizados pelos espanhóis no começo, e portugueses também. Então, muito das famílias lá tem essa semelhança aí, né? Assembla um pouco com o português, com o espanhol. Por isso que eles têm cabelo preto, olhos pretos, a pele até às vezes bronzeada, sabe? Mesmo morando na Irlanda, por conta da própria, desse mix que teve antigamente. Pô, legal. E aí acaba que fica curioso, né? Porque você vê esses caras, geralmente, quem toca música irlandesa, quem é um jogador de um esporte muito clássico, né? Tipo um rugby, um Gaelic, futebol ou hurling, eles são uns caras meio clássicos, né? Eles são tem as origens deles. Então, talvez por isso tenha essa semelhança aí. Mas, de novo, né? É mais porque a pessoa vai olhar e fala, pô, o cara não parece irlandês. Mas você abre a boca, você vê o sotaque de longe também. E você fala, é daí, né? Não dá pra esconder. É verdade.
Mas beleza, então a gente falou aqui de entender um pouquinho da história, entender um pouco das regras. Eu acho que assistindo o jogo vai ser mais fácil, né, pra pessoa entender e começar. Vai ser difícil no começo, porque assim como qualquer esporte, tem muita coisa que é a variação. Às vezes, dependendo de como um time joga, eles têm que tentar desafiar aí o limite da regra pra poder surpreender o adversário. Então não é tão fácil, num bom jogo, você identificar tudo, porque eles estão tentando sempre, né, pegar assim o limite do jogador, né? Sim. Mas dá pra entender um pouco mais, né? Tem alguma coisa mais de regra que você acha importante saber? Não, eu acho que pra quem tá começando agora, e aí, pô, de novo, vai ter o Mundial de Rugby, que acho que não dá pra escolher uma escola melhor pra começar a aprender rugby, porque só vai ter jogo de alto nível e, assim, a gente sabe, falou das formações principais, aí que é o Scrum, o Line-Out e os Hucks, né, aí acho que a pontuação, que um try, né, vale 5 pontos, uma conversão vale 2 pontos, um penal vale 3 pontos e um drop goal vale 3 pontos também. Acho que com essas informações que a gente já passou e os pontos, já dá pra tomar cerveja e falar com o irlandês aí, fala que o Brian O'Driscoll é o melhor de todos os tempos, o cara fala, pô, esse cara sabe tudo de rugby. O cara que paga a cerveja, né? Paga a rodada. Já paga a cerveja, exatamente, já vai se enturmar. Boa. Eu tenho, aliás, uma pergunta, porque essa pergunta é fundamental. Quando começa o jogo, eles começam dando uma bicuda lá pra frente, né? Esse é o drop goal que eu falei, né? É um chute de saída. Você vê que ele deixa a bola quicar e chuta pro alto, né? Isso mesmo. Aí ela tem que passar aquela linha pontilhada de 10 metros. É. Aí, ela passando os 10 metros, tá em jogo. Se ela não passa, é um scrum pro time adversário. De cara, já impressão de cara, do chutador. Exatamente. E uma outra dúvida, que eu vejo que às vezes acontece, às vezes eu entendo que é porque eles querem ter um alívio aí próprio físico, né? Porque estão muito corrido o jogo, não tá parando, que às vezes pegar a bola e dar uma bica pra lateral. Isso vai muito de estratégia, na verdade. Se você, por exemplo, se você tá acuado na sua defesa, às vezes chutar pra lateral, dar um lateral pro adversário, você pode acabar fazer o famoso afasta a zaga do futebol, né? Aí você recompõe a sua defesa, dá pra você respirar um pouco e reorganizar a sua defesa, por exemplo, né? Sim. É que eu vejo às vezes, aí de novo, né? Pode ser o que a gente tá falando aqui no futebol, no rugby irlandês, eles estão lá puxando o limite, mas às vezes eu vejo que eles estão atacando, eles estão com a bola, mas eles decidem, eu não sei em que momento eles têm uma decisão de jogar a bola pra fora, pra lateral, se é pra ganhar o lateral, se é porque é vantajoso de alguma forma. Se você tem um penal, quando o juiz assinar um penal, você pode chutar a bola pra fora, que o lateral continua sendo seu. Se quando o jogo tá rolando e você chuta lá pra fora, o lateral é do adversário. Então, geralmente você chuta pra lateral quando você tem um penal a seu favor, porque é a forma mais fácil de ganhar terreno, né? Você pode sair jogando, mas aí o adversário tem que ficar 5 metros de distância, aí você sai jogando e o adversário já vai subir pra te parar, ou você dá um chute de 40 metros pra frente e você vai jogar 40 metros pra frente, né? Faz sentido. Então faz sentido, né? Legal. E outra coisa que é também legal de falar que é icônico é o lateral, né? Porque, os caras sobe em cima do outro pra pegar a bola. Não é um lateral igual você vê o cara dominando no peito. É lateral, né? É muito louco isso. Foi proibido durante um tempo, acho que na década de 70, se eu não me engano, mas depois voltou. Como eu falei, é uma das formações mais clássicas do rugby. Tem até uma estátua em Twickenham, que é no estádio onde joga a seleção inglesa, tem um estádio com um line-out na frente, assim. Puta, que legal. Uma estátua de bronze aí, quem for conhecer ali, pode ver que fica aquela disputa pelo alto, né? Sim. Mas é a mesma coisa, fica um corredor de 1 metro entre as equipes e a bola tem que ser jogada no meio. Aí quem pega dá sequência na partida. É animal. E, aliás, tem uma foto de um anúncio da Guinness, eu acho que é bem essa foto, assim, dos jogadores, sabe, um levantando o outro, lá na puta que pariu, 2 metros de altura, uns caras gigantes esticando o braço. É bem bonito de ver. É uma cena bem legal. Você pensa aí o Devin Toner, que era o jogador mais alto da Irlanda, tinha 2,7 metros, se eu não me engano. Ele foi cortado, ele nem vai pro Mundial agora, mas tinha o Paul O'Connell também, quem dica aí, esse não é um nome tão estrelado, mas pra quem quiser falar puxar assunto com o irlandês aí, fala, Paul O'Connell jogava muito, esse é o cara também. Olha só. Buscava a bola lá no alto. Tá aí um assunto pra chavecar com os meninos e meninas aqui, quem quiser. Também, pra chegar no crush, né? Chega no crush mandando o Paul O'Connell. Chega no Scrum e... faz o Scrum pro crush. Exatamente. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouco então dos campeonatos, onde que esse povo joga agora, né? Porque acho que vale entender então onde que tá rolando esses jogos. Você comentou que a profissionalização do próprio rugby surgiu só em 95, mas já rolava os All Blacks, já rolava Five Nations, né? Já tinha isso, né? Sim, já tinha. Assim, as seleções são centenárias, na verdade, mas ninguém recebia por isso, né? Jogavam no amadorismo mesmo, tanto em épocas de guerra, assim,
assim, teve jogador que se alistou, foi pro exército e morreu, né? Na Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim. Seleções continuaram amadoras, aí com o profissionalismo em 1995, as coisas mudaram um pouco de figura, mas o Five Nations, que vocês falaram, hoje é o Six Nations, e antes ainda era o Home Nations apenas, que eram 4 seleções, era só Gales, Escócia, Irlanda e Inglaterra que jogavam, é o torneio de seleções mais antigos do mundo de qualquer esporte, é considerado, tá? Então, aí, óbvio, aí entrou a França no começo do século XX, aí no começo dos anos 99 entrou a Itália, virou Six Nations, que é o formato atual. Então esse é o principal torneio de seleções europeias, hoje em dia. Isso aí é uma Eurocopa, assim, é a Champions League dos caras. É, praticamente uma Champions League, só que é um formato fechado, né? Não tem acesso, não tem rebaixamento, é um formato, só jogam esses 6, aí a Europa tem as outras divisões depois, aí tem o European Rugby Cup, aí tem a divisão 1, 2, 3, 4, aí você vai ver até Lituânia jogando aí, entendeu? Uhum. Enquanto isso, o Hemisfério Sul joga o torneio principal deles é o Rugby Championship, que antigamente chamava Three Nations, que era a disputa entre África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, né? Os 3 grandes potências do rugby, justamente por conta da influência inglesa, né? Assim como a Inglaterra levou o esporte para o mundo inteiro, e recentemente a Argentina entrou nesse grupo, porque a Argentina também é um dos melhores times do mundo, e virou o Rugby Championship com essas 4 seleções. Quem diria, hein? Quem diria? Pois é, não, no rugby não tem essa rivalidade Brasil e Argentina. Muitos brasileiros torcem para a Argentina porque é uma referência pra gente aqui, né? Uhum, que legal. Aliás, uma coisa curiosa, que você falou do cenário até de... jogavam uma época de guerra e tudo, né? E tem em 1954, teve um jogo que ia ser em Belfast, né? Então, nessa época, em 54, a Irlanda tava recém-independente do Reino Unido, né? Da Inglaterra, e tava a ira ainda pegava, né? Ainda tinha essa guerra civil, ainda tinha muitas questões aí, e muito, como é que fala? Você ainda tava muito triste com a Inglaterra, as pessoas estavam ainda muito magoadas com tudo que rolou. E aí ia tocar o hino, né, o hino God Save the Queen, que é um hino inglês. E aí a Irlanda se recusou a entrar em jogo se fosse tocar esse hino. E aí os caras acordaram lá e fazer um hino parcial, que cortasse a parte, falava da rainha, para eles poderem entrar. Eles ganharam da Escócia nesse jogo, fiquei sabendo. Sim. 6-0. Não sei como foi 6-0, deve ter sido um jogo pequeno. Mas, pelo que fala também, que eles depois nunca mais jogaram nesse estádio em Belfast, por conta dessa treta aí. Tem o componente histórico influencia muito o esporte, mas é curioso que a Irlanda, a gente sabe, tem a Irlanda do Norte, né, que ela pertence ali ao Reino Unido, e tem a República da Irlanda, né, no futebol. Só que no rugby, elas jogam juntas, é uma seleção só. É isso que eu ia perguntar, como é que funciona essa união das duas. É por isso que você não vê uma bandeira, não tem a bandeira de nenhum dos dois, eles criaram uma bandeira diferente, que é toda verde, com o símbolo das 4 províncias, que são da Irlanda do Norte e da Irlanda e da República da Irlanda, que é Munster, Ulster, Leinster e Connacht. Então, vocês com o sotaque irlandês aí vão se pronunciar melhor que eu agora, né? Mas eles jogam sobre outra bandeira e criaram um hino próprio pra eles também. Olha só. O hino do rugby? Chama Shoulder to Shoulder. Não chama Shoulder to Shoulder, chama Ireland Call, mas o trecho mais emblemático, eles falam ombro a ombro, nós responderemos ao chamado da Irlanda, né? Que animal. Together
bonito, né? É animal ver também. Lá no portal do rugby a gente fez até a gente tá fazendo a prévia da Copa do Mundo agora, e aí tem uma cena do hino sendo tocado, aí o jogador chora, assim, é coisa Porra, que foda. maluca. A torcida canta a plenos pulmões também, então é muito legal. Pô, animal, vamos deixar o link aqui também, porque isso é uma das coisas que eu acho que, de novo, né, parte histórica, isso torna tudo isso muito mais animal, como eles apreciam o jogo torna muito maior isso, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma, muda completamente, e como eu falei, a história é envolvida, né, então influencia muito o campo esportivo, né, a política, a religião, enfim. Sim. Uma dúvida que a gente tá falando dos campeonatos, a gente pode falar um pouco mais também, e sobre essa popularidade, né, porque o que acontece? A gente no Brasil tá acostumado a torcer pra esporte que os times são bons ou ganham, né, então a gente gostava de Fórmula 1 até o Ayrton Senna morrer, e aí ninguém gosta mais de Fórmula 1. Exatamente. A gente gostava de tênis até o Kirten, né, o nosso labrador brasileiro resolver se arrepender e parar de jogar, e acabou o amor pelo tênis. E no rugby, na Irlanda, assim, eu imagino que teve essa popularidade sempre, pelo menos que o tempo que eu moro aqui, sempre houve a popularidade, mas a Irlanda não era um timão, né? Ela começou a jogar melhor e ganhar as coisas mais recente, né? Não é uma coisa que jogava pra caralho desde sempre, né? Esse ponto que você falou é verídico, assim, se você vê o histórico do Five Nations, por exemplo, até hoje a Irlanda é o time que ficou em último lugar pelo maior número de vezes, acho que ela ficou em 29 ocasiões, se não me engano, ficou com a última posição, que é chamado de colher de pau no Six Nations, né? Não me pergunte por quê, deve ter sido alguma trollada lá, mas enfim. Mas aí, desde o final da década de 80, 90, o esporte começou... O rugby sempre foi grande na Irlanda, assim, sempre é um dos esportes dominantes, né? Mas essa questão de paixão, assim, eu acho que é mais evidenciado pelo fato de o esporte ser amador. Então você sabe que o cara que tá jogando ali, que perdeu, o cara não é que ele é um milionário que foi um chinelinho ali, né? Não deu uma de Neymar ali, o cara deu o sangue e no dia seguinte ele acordou cedo pra trabalhar, né? Então acho que você respeita mais por isso, né? E perdeu não só, perdeu o jogo, perdeu o dente, perdeu um braço, né? O cara tá dando sangue ali, né? Às vezes, exatamente, literalmente deu sangue pelo time, né? Então, pelas comunidades em volta das equipes ser muito forte, então acho que esse componente acaba facilitando essa questão de respeito, você entender o esforço do jogador, enfim, né? Aliás, você me fez lembrar uma coisa, cara, importantíssima, que a gente não falou do próprio jogo. Quando os jogadores se machucam, o jogo não para, né? Vai o cara tratar do cara no meio do campo lá, né? Isso é meio bizarro, assim, que quem tá chegando no esporte vê, o jogo tá rolando ainda, tá rolando, geralmente entra o atendimento médico, se não é nada sério, né, o jogo continua, o cara é atendido e segue o jogo, a não sei que ele precisa ser removido por concussão, né, se ele toma alguma pancada na cabeça, enfim, aí o jogo para realmente, é uma lesão de gravidade maior, né, mas senão o jogo a rigor continua. Pra fins de proporção, quando você fala que não é nada sério, é tipo, o cara tá sangrando a testa, mas é só passar uma gás ali, beleza. Passou, o jogador sangrando não pode continuar na partida, né? Então ele tem que tomar um ponto e voltar. Mas geralmente o que eles fazem, eles amarram ali, fecha, estanca o sangramento e amarra, põe uma faixa, alguma coisa e segue o jogo, né? Mas é isso aí. Fica parecendo uma múmia, né? Loucura, né? Sim, exatamente. Mas você vê umas anedotas malucas no rugby, assim, de cara que encontrou dente dentro de uma ferida no braço, sabe? Dente de outra pessoa. Caralho, velho. Tem um francês, o Emmanuel Harinodoquar, jogava no Biarritz, que ele fraturou o rosto durante a partida, ele jogou mumificado praticamente, assim, mas jogou. Isso não é aquele negão gordão não, né? Que a França tem um jogador que é gigante. O Bastarro, não, esse é só um gordão monstruoso mesmo. Só um mala gordo. Ah, tá. Era um outro, só mais um maluco. Caraca, velho, que foda, que animal. Então, beleza, tá falando do campeonato. Então, pra pessoal que falou, tô empolgado com esse negócio aqui. Você falou do Six Nations já, vai começar. E a Irlanda foi agora, né, que você comentou, passou a ficar em primeiro no ranking. Que ranking que é esse e o que vai acontecer agora? Como é que a gente pode acompanhar o que vai rolar de jogos e como é que eu faço pra torcer esse negócio aí? Bom, pra torcer, acho que dirija-se ao pub mais próximo, peça a sua cerveja de preferência, né, e grita Irlanda até morrer aí. Que beleza. Agora,
Tá fácil, né? Tá fácil. Depois ainda aproveita o terceiro tempo, né? Exatamente, aproveita o terceiro tempo. Então vai ter o Mundial de Rugby, que começa no dia 20 de setembro, vai ser lá no Japão. Então vai ter o fuso horário aí. Acho que vai ser na hora do almoço pra vocês, mais ou menos. Aqui no Brasil é pior, a gente vai ter que acordar de madrugada pra ver. E a Irlanda chegou, pela primeira vez, ela assumiu a liderança do ranking mundial. Ontem ela ganhou de Gales, do país de Gales, num amistoso, e esses amistosos valem pontos pro ranking igual no futebol, e a Irlanda sempre esteve ali entre os 3 melhores. A Nova Zelândia é o Brasil do rugby, assim, né, por assim dizer. Ela dominou o ranking acho que por mais de 8 anos seguidos. Aí ela foi derrotada um mês atrás. Aí o país de Gales assumiu a liderança. Aí o país de Gales perdeu na semana seguinte. A Nova Zelândia reassumiu a liderança. E agora a Irlanda, como ela venceu o país de Gales, aí é uma troca de pontos, acabou ganhando mais pontos e assumiu a liderança do ranking mundial. Então, assim, a Irlanda sempre uma das favoritas pro título da Copa do Mundo, né? Mas já deixo jogo uma água no chope aí, que a Irlanda, apesar de toda essa história no esporte, esse bom momento, ela nunca passou das quartas de final, tá? Da Copa do Mundo de rugby. Caraca! Isso é um motivo de chacota mundial, assim, todo mundo tira sarro, até a Escócia, né, que já chegou em semifinal, e a Irlanda não. Caraca, mas como que sobe no ranking se não ter ganhado um negócio desse, que deve valer muito ponto, né? É que o Mundial é cada 4 anos só, mas tem campeonato o ano inteiro, todos os anos, né, e acaba que o Vitor Ramalho, que é o meu sócio lá no Portal do Rugby, fala que a Irlanda é o time mais azarado do mundo, assim, porque realmente eles têm essa geração brilhante do Brian O'Driscoll, tinha tudo pra ser campeão mundial, ganhou o Grand Slam no Six Nations, ganhou das maiores seleções, ganhou da Nova Zelândia 3 anos atrás, enfim, e chega na hora H no Mundial, tem a galinha enterrada ali no engol dos caras que eles perdem, cara. Pior que eu conheço o time de futebol que é 5 Libertadores, hein? Sem clubismo, hein? Sem clubismo, hein? Sem clubismo, mas acontece esse azar aí, eu não sei explicar. Tem um time que veste verde aqui em São Paulo também, que não dá sorte, né? Falou muito. É o mesmo bullying. Então, pois é, né? E esse ano a Irlanda, no chaveamento, ela vai pegar ou a Nova Zelândia ou a África do Sul nas quartas de final. Então, assim... Tá fudido. A chance vai ser difícil, mas tem chance, obviamente, tem chance de passar, mas o psicológico vai bater aí. Mas a gente tá falando a Irlanda é o melhor time e tal, a gente fica admirado com essa coisa histórica dos caras, que é lindo, batalharam, sangrando e tal, mas não podemos deixar de falar do All Blacks, né, que é, o time que não é só um time muito foda, mas que é um time que você fica, caralho, velho, você vê a raca ali, rolando, você treme no chão junto com os caras, velho, dá até uma tensão se entrar num jogo desse, cara. Por que esses caras não estão em primeiro lugar? Como assim? Os caras não são foda pra caralho? Eles ficaram em primeiro lugar mais de 8 anos, né? Então, assim, aconteceu, porque eles estão jogando menos amistosos também, enfim, tudo isso influencia, né? Mas o All Blacks é o atual, ele é tricampeão mundial e foi a primeira seleção a ganhar 2 mundiais seguidos, né? Então ele vai defender o título dele agora. O All Blacks sempre é favorito. Saquei. Assim como não só os All Blacks, mas geralmente todas as ilhas do Pacífico, né? Então, Fiji, Samoa e Tonga também, que jogam o Mundial, eles também têm as suas dessas aí. E quem for assistir jogo da Irlanda vai poder assistir no dia 12 de outubro, que é o último jogo da primeira fase, vai ver Irlanda e Samoa, justamente. Então, os irlandeses vão ter que assistir Samoa fazer a dança deles, que chama Sivatal, agora, se eu não me engano. Cada um tem um nome. Mas é meio parecido tudo, apesar de... Não, cada um tem o seu ritual, você vai ver, é bem, dá pra identificar bem, assim. Então, a Nova Zelândia é o Haka, em Fiji tem o Sibi, aí em Tonga tem o Sipital e em Samoa é o Sivatal. Se eu não me engano é isso, mas o pessoal vai poder ver. E na Irlanda que eles viram um copo de pint? Na Inglaterra vira um copo de pint, na Escócia levanta a saia, né, o kilt, né? Dá uma mostradinha. Exatamente. Mas quem nunca viu, procura a Haka em YouTube, que tem uma porrada de coisa aí. O Jason Momoa já fez a Haka também? Ele fez na estreia do Aquaman, eu acho, porque ele tem ascendência samoana,
né? Então, todo o pessoal que tem essa ascendência polinésia aí tem como costume fazer essa dança. E você vai pra Nova Zelândia, cada escola tem a sua haka também, é uma coisa que passa de família, enfim, tem todo um simbolismo. Caraca, pô, imagina quão mais foda seria você lá na terceira série, uma criança, mochila com lancheira e fazendo a haka em vez de fazer o hino nacional. Mas é uma coisa parecida, assim, e você vê, vale procurar aí no YouTube, procura haka, All Blacks e País de Gales, eu não lembro o ano agora, mas assim, foi um jogo amistoso no País de Gales, lá no Principality Stadium, que é o estádio principal em Cardiff, que geralmente, né, o protocolo exige que os clubes respeitem a haka, né, ou seja, você tem que assistir e respeitar o ritual do adversário. Então, eles fazem aquele sinal lá de que vai cortar teu pescoço fora e depois fica te encarando. E o País de Gales estava ali tudo locked, né, tudo abraçado, não parou, eles não se soltaram, né, porque geralmente depois que acaba a haka, vai cada um pro seu canto e começa o jogo. Uhum. E aí Gales ali ficou todo mundo abraçado, encarando, né, devolvendo a encarada ali, ficou uma briga de encarada. Aí o árbitro falou, pessoal, vamos voltar aí, por favor, vamos jogar. E o pessoal não saía. Aí a torcida começou a gritar, porque lá o estádio estava fechado, então aí ficou assim, começa uma gritaria, o pessoal vibrar assim, o árbitro manda ele sair, falou, não, eles saiam primeiro, né, os All Blacks que virem as costas primeiro, eu não vou virar as costas que eu tô na minha casa, né. Caraca, que animal. Aí ficou aquela puta tensão e no fim os All Blacks ganharam o jogo, mas valeu. Né? Foi só uma pressão psicológica que não deu muito certo. Tem uma piadinha que os neozelandeses costumam contar, é que rugby é um esporte é um jogo que dura 80 minutos e no final os All Blacks vencem, né, então você vê o domínio dos caras, né. Caraca. Essa não é boa de contar, essa não conta no pub aí que vocês vão apanhar, cara. Né? É só no Brasil, só. Não vai dar certo. Só no Brasil, né, se contar na Nova Zelândia eles vão dar risada também. Caraca, aí sim, né. Mas bom, a gente chegou aqui no nosso... Eu ia falar 45 do segundo tempo, mas qual que é o tempo final do rugby quando tá acabando? Os 40 do segundo tempo. São 2 tempos de 40 minutos. Olha, chegamos nos 40 do nosso segundo tempo aqui. Quero agradecer o HP aqui pela aula que a gente recebeu de rugby. E não só a aula do jogo em si, mas de contexto histórico, de aprender mais sobre a paixão dos caras, o respeito que eles têm pelo esporte. Do caralho. Pra quem quiser saber mais de rugby, como é que você tem um site de vocês? Como é que o pessoal acompanhar, o que tá rolando, como é que eles participam? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí do Edu e que o Tarcísio me deram de falar sobre rugby. Acho que deu pra perceber, quem tá escutando aí, que se deixar eu falo 3 horas sem parar sobre rugby, né? Até peço desculpas por às vezes não ser muito didático, falar demasiadamente, mas rugby é uma paixão incrível e eu recomendo a todo mundo curtir. Vai ter o Mundial de Rugby agora, melhor oportunidade não há pra você começar a acompanhar esse esporte. E quem quiser conhecer mais, acessar o portal do rugby.com.br. A gente está há 10 anos já cobrindo rugby no Brasil e também trazendo notícias do rugby internacional, né? Então, um campeonato de clube que tem clubes irlandeses, é o Pro 14 aí, que tem clubes de províncias, né? Da Irlanda, do País de Gales, da Escócia, da Itália e da África do Sul, bizarramente, pulando de paraquedas, mas tem, né? África do Sul aí também. Mas é um campeonato regional para você acompanhar depois que acabar a Copa do Mundo. Falei, acabou a Copa do Mundo, gostei de rugby, o que eu vou fazer? Acessa, vai assistir a Pro 14 e acompanhar nossas análises aí estamos no Facebook, estamos no Instagram, enfim. Vamos pro Japão agora, tem 2 pessoas da minha equipe que já estão no Japão, eu vou pro Japão logo mais também, vou acompanhar de perto isso aí, e é isso, galera. Muito bem. Porra, que animal, cara, você vai lá pro Japão, que inveja, hein? Jogaço vai ser lá, ficar acompanhando na cara ali. Vou pro Japão, cara. Puta merda, animal. Já acompanhei, já fui pro tour do British Lions também, acompanhei alguns jogadores da Irlanda lá na Nova Zelândia em 2017, mas Mundial de Rugby vai ser a primeira vez e vai ser inesquecível com certeza. Porra, muito bom, cara. Animal. E aí, vamos deixar todos os contatos aqui na postagem, que é onde sai, né, o nosso podcast, porque o pessoal pode ouvir a gente em qualquer lugar, pode ir pro iTunes, pode ir pra
Spotify, Deezer, qualquer agregador aí de podcast, você pode ouvir a gente, acompanhar também o HP, e vamos ficar de olho também, porque eu tô agora empolgadaço pra ver os jogos, ver o campeonato, já gostava de ver aqui, porque tem uma vibe muito legal, mas deu mais vontade agora de ver, mesmo sendo uns fusos horários bizarros aqui, vai ser o almoço com Guinness, é isso mesmo? Tem que ser, né? E o melhor, permite cerveja no estádio, né? Que aqui no Brasil é proibido, né? Mas não sei como é aí na Irlanda, mas é cerveja no estádio e zero chance de dar briga, então é muito legal. Pô, é melhor dos dois mundos, né? Exatamente. Aqui a gente vai tomar o café irlandês, né? O Irish Coffee. De manhã. Nada mal, hein? Agora bateu a inveja de vocês, cara. Muito bom. Cara, valeu então de novo e obrigado pessoal que ficou aqui com a gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre rugby. Fica de olho nos canais, no que vai rolar, que o HP vai ficar postando, e também no campeonato, né? Porque, pô, essa é a hora de você entrar mais, emergir aí nessa cultura irlandesa. É isso aí. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço pra todo mundo. Até mais. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.